O Jornal do Sudoeste conversa com o jornalista Tiago Abreu. Estará lançando muito em breve o livro Histórias de Paratinga. Tiago, é um prazer estar falando com você. É um prazer todo meu. O livro Histórias de Paratinga, pelo que você passou anteriormente para a gente, começou aqui, com a ideia daqui do Rio São Francisco. Sim, foram dois eventos muito importantes em Paratinga que chamaram minha atenção, que era a seca do Rio São Francisco, que era no nível que eu nunca tinha visto antes, e também o incêndio que ocorreu na Igreja Matriz no final de 2015, que foi um ponto também que chamou muito minha atenção. E aí, com base nessa situação de Paratinga, né, uma cidade muito antiga, que ao mesmo tempo tem a sua memória, a sua história muito esquecidas, surgiu o interesse de primeiro pesquisar sobre Paratinga, de entender o que se tinha sobre Paratinga. Procurei muita coisa, li dissertações, li artigos, li alguns livros, encontrei documentos, por exemplo, do IBGE, mas eu percebi que tinha uma parte da história de Paratinga, que era dos anos 60 para cá, que eu não conseguia encontrar informações, sabe? Era uma parte meio apagada da história da cidade. E isso acabou me motivando, primeiro, a tentar criar um documentário, e depois esse documentário acabou virando um livro. Esse livro ele foi constituído como uma espécie de diário de bordo. Então, ele é um livro que, ao mesmo tempo que ele apresenta narrativas da cidade, das pessoas que vivem na cidade, mas também aquilo que eu pude encontrar durante esses 4 anos que eu trabalhei com entrevistas. Então, eu abordei a vida das pessoas, as diferenças entre elas. Então, eu entrevistei idosos, entrevistei políticos, entrevistei pessoas com deficiência, entrevistei pessoas que estão em profissões que são consideradas talvez pouco nobres, como, por exemplo, o coveiro. Eu também fiz algumas pesquisas sobre algumas figuras paratinguenses que foram importantes e que hoje não vivem mais ou que estão em momentos da vida bem diferentes. Então ele é um livro muito diverso do ponto de vista de histórias das pessoas. E é por isso que vem História de Paratinga, porque não é uma história, é uma narrativa oficial sobre a cidade. É uma história sobre as pessoas, e essas pessoas contribuem para a gente entender o que é a Paratinga em 2018. Eu não tenho exatos os números, porque eu comecei a fazer algumas entrevistas a mais nesse processo de revisão que o livro está, né? Então ele é um pouco diferente da versão aprovada em banca na universidade, mas eu calculo que tenha cerca de 55 pessoas diretamente entrevistadas, isso sem falar de algumas pessoas com quem eu conversei de forma indireta, colaborando, fazendo alguma indicação. O que mais lhe chamou a atenção nesse amplo trabalho de pesquisa que você desenvolveu aqui em Paratinga? Eu acho que é sobre a amplitude da memória, porque quando a gente fala em memória, em cuidar da história, da memória de uma cidade, as pessoas costumam pensar em uma história oficial, em uma história, por exemplo, de um órgão, de uma construção antiga que é muito bonita, que representa um período histórico e que está abandonado. Mas quando a gente fala de memória, é algo que vai muito além disso. A gente fala de memória, a gente fala tanto desse prédio, como, por exemplo, a gente tem o Paço Municipal aqui, né, que era um antigo prédio ligado à prefeitura que hoje está abandonado, mas também quando a gente fala de memória, a gente fala daquela pessoa idosa numa região rural que por algum motivo morreu e nada sobre aquela pessoa foi registrada, sabe? A gente fala sobre aquela pessoa que trabalha numa profissão que teoricamente não é desvalorizada, mas ela tem um conhecimento agregado sobre aquele lugar. A gente fala sobre, então, uma série de coisas. A história de Paratinga é retratada, então, no livro de Tiago Abreu. Está previsto para ser lançado oficialmente em dezembro? Sim, em dezembro, dia 28 de dezembro, na Sociedade Filarmônica 13 de Junho, que é um dos órgãos mais duradouros em termos de cultura aqui na cidade. O horário a gente ainda está vendo ainda, né? O livro está em processo de revisão, mas vai ser nesse dia. E mais informações vão ser disponibilizadas ao longo do tempo. Tá bom, Tiago, eu queria agradecer a você pela confiança a nós, ao Jornal do Sudoeste, e estar aqui falando quase que de primeira mão sobre o seu livro que estará sendo lançado aqui em Paratinga. Eu que agradeço pelo espaço e eu acho muito importante essas iniciativas que inclusive venham a cobrir, né, questões culturais que são tão fundamentais nas histórias dos municípios.